Vamos iniciar então a abordagem sobre o plano de respostas a incidentes, que é um dos pilares abordados pela 4658. Podemos dividir em duas frentes de acordo com os requisitos da própria resolução. O primeiro relacionado aos controles de acordo com as regras e as diretrizes que foram definidas na política de segurança cibernética, e o segundo relacionado aos planos de respostas a incidentes que eventualmente tenham ocorrido ou venham a ocorrer dentro do ambiente. Abordando primeiro em relação à prevenção. Lembra que lá na política de segurança nós estávamos falando ali sobre, na abordagem mínima, nós falamos de uma série de requisitos que são colocados pela própria resolução que precisam ser considerados na política de segurança cibernética. A partir dessas diretrizes, dessas normas que foram definidas na política, alguns desdobramentos serão dados para que os controles de segurança sejam implementados de acordo com essas diretrizes, com essas normas que foram colocadas na política. Por exemplo, nós chegamos a citar lá sobre a exigência de autenticação para o acesso a todos os sistemas de informação. Vamos imaginar que um determinado sistema não tem o adequado controle de autenticação. Significa que este sistema deverá ter um plano de implantação do controle de autenticação. Uma outra abordagem, nós falamos lá sobre controles de criptografia. Pode ser que na sua análise, de acordo com o contexto da instituição, chegue à conclusão de que será necessário a aquisição de determinada tecnologia para passar a implementar esse tipo de controle dentro da instituição. É natural que, eventualmente, um ou outro não esteja disponível. Mas para todos estes controles que não esteja disponível e que foi identificada a necessidade de aquisição de uma tecnologia, contratação de uma empresa especializada de consultoria, enfim, entre N outras possíveis atividades futuras que precisam ser planejadas, para todas essas circunstâncias é necessária a elaboração de um plano, e este plano, volto a dizer, com a atribuição de responsável, de prazos, de acompanhamento, para que isso esteja dentro do processo de respostas a incidentes. Nesse caso aqui, quando nós nos referimos à implantação de controles relacionados à política de segurança cibernética, nós estamos falando mais fortemente sobre controles para prevenir incidentes de segurança. Por outro lado, também deve ser definida uma metodologia que permita a resposta a possíveis incidentes que venham a ocorrer no ambiente. Todas essas respostas, elas são dadas de acordo com o contexto da instituição, porque a partir do entendimento do contexto da instituição, nós saberemos até que nível é tolerável um tempo de indisponibilidade, um tempo de investigação, um reporte a uma determinada autoridade como o Banco Central, enfim, esses parâmetros eles precisam ser identificados e mapeados dentro da própria metodologia de respostas a incidentes. Para termos uma visão mais clara, mais nítida sobre a interação desses processos, vamos trazer aqui o fluxo de operação, um fluxo de operação do processo de gerenciamento de riscos e ver como que, por meio dele, a interação desses outros processos pode ganhar vida e trazer um alinhamento próximo à estratégia e à realidade da instituição. Então temos aqui no primeiro momento a identificação das áreas, posteriormente a identificação dos processos, e quando se fala de identificação de áreas e processos, é importante, é fundamental na verdade, conseguir distinguir níveis de relevância para a instituição, tanto das áreas quanto dos processos, porque você pode ter uma área extremamente relevante, mas ela lida ali com, 20 processos, desses 20 processos, às vezes apenas um é extremamente crítico para a operação do negócio. Então, esse reconhecimento das áreas e dos processos, bem como o nível de relevância que cada área e cada processo possui, é fundamental. Num segundo momento, aí sim parte para a identificação dos possíveis eventos que podem ocorrer que irão comprometer o funcionamento, o fluxo normal de operação desses processos que foram identificados.
A partir daí, esses eventos se configuram os riscos que foram identificados no ambiente. Então vamos imaginar que identificamos um risco de vazamento de informação. E para tratar este risco de vazamento de informação, depois de analisar o contexto da instituição, as circunstâncias do risco, o impacto que ele pode trazer, vamos supor que nós chegamos à conclusão que precisaremos adquirir uma solução de DLP. E a solução, logicamente, se teremos que adquirir é porque ela não existe na instituição. Então precisaremos de um tempo para implantar esta solução. Precisaremos de um tempo para avaliar quais são as opções disponíveis no mercado, qual será o melhor parceiro, o melhor fornecedor que será selecionado para nos fornecer essa solução, como será o contrato de suporte, qual será o orçamento que eu tenho, qual é o orçamento que eu tenho disponível para poder adquirir essa tecnologia. Neste caso, nós temos um risco, pode ser também um conjunto de riscos, que justifica a necessidade de investimento em uma determinada tecnologia. Então este plano precisa ser criado e faz parte aqui da nossa abordagem de planos de respostas a incidente. Volto a dizer, neste aspecto, estamos falando de um plano de prevenção de incidentes. Uma vez implantado estes controles, ele vai exigir ali um ciclo de acompanhamento para garantir, para certificar de que ele realmente está cumprindo com a sua finalidade de mitigação. Mas, logicamente, não existe 100% de segurança. Então, não é pelo fato de ter implantado o controle que não existirá mais nenhuma possibilidade daquele risco ocorrer. O que é feito, na verdade, é a mitigação do risco, reduzindo ou a probabilidade de ocorrência ou o impacto, ou ainda os dois juntos. E essa combinação de probabilidade e impacto, ela precisa ser reduzida a tal ponto que esteja dentro do nível aceitável. Toda vez que ocorrer um incidente, haverá ali a materialização de um risco, esteja ele mapeado ou não. Caso ele já esteja mapeado, é importante que no fluxo de respostas a incidente, dentro da metodologia de respostas a incidentes, haja ali a revisão da classificação daqueles riscos, a forma que aquele risco está sendo tratado, para certificar que a classificação e a forma de tratamento está adequada de acordo com o nível de tolerância de riscos da instituição. Caso ele não esteja mapeado, é o momento, é uma excelente oportunidade de passar a mapear esse risco. Toda vez que nós estamos gerenciando riscos, nós estamos prevenindo possíveis incidentes ao ambiente. A resolução pede que estes controles que são utilizados na prevenção de incidentes sejam listados. São exatamente os controles que irão mitigar os riscos existentes na instituição, que foram mapeados. Isso tudo nos leva à conclusão de que não teremos ao término um plano de respostas a incidente. Nós teremos um conglomerado de planos que vão ser implementados, vão ser identificados e definidos e implementados de acordo com a particularidade de tempo exigido para cada circunstância e responsável também de acordo com cada circunstância. E este conjunto ele precisa ser compilado em um único plano para que possa ser apresentado ao Banco Central. Ele precisa ser revisado no mínimo uma vez ao ano e precisa ser aprovado pelo Conselho Diretivo da instituição. Existe no texto da própria resolução a aprovação por um comitê de gerenciamento de riscos. Só que este comitê, a própria resolução coloca que é um comitê opcional. Então, se na sua instituição não existe esse comitê e não foi identificada a necessidade de implementar não tem problema. Mas o plano de respostas a incidentes, tal como a política, precisa ser revisado uma vez ao ano e precisa ser aprovado pela alta direção. E este plano maior, que precisa ser estruturado para ser apresentado ao Banco Central, precisa contemplar as ações desenvolvidas pela instituição para adequar a sua estrutura organizacional e operacional aos princípios e às diretrizes que foram colocadas e definidas na política de segurança cibernética,
a relação dos controles de mitigação, contemplando ali as rotinas, os procedimentos, os controles, tecnologias utilizadas na prevenção e nas respostas a incidentes, em conformidade com as diretrizes e as políticas definidas na política de segurança cibernética. O diretor responsável, que é onde a instituição deve nomear um diretor responsável pela política de segurança cibernética e pela execução do plano de ação de respostas a incidente, ele pode até acumular outras funções desde que não haja conflitos de interesse, o famoso risco de segregação, falta de segregação de função dentro da estrutura. Um relatório anual precisa ser elaborado e ele precisa abordar, no mínimo, a efetividade da implementação dessas ações que nós já citamos, o resumo dos resultados obtidos, os incidentes relevantes relacionados ao ambiente, os resultados aos testes de continuidade de negócio, que nós ainda iremos falar, e este relatório deve ser apresentado e aprovado pelo Comitê de Riscos da direção da instituição, caso ele exista. Caso não exista, o mais alto nível hierárquico precisa ser o aprovador deste relatório. Assim, nós encerramos essa abordagem sobre as respostas a incidentes. Na sequência, iremos falar sobre os critérios para a contratação de serviço na nuvem e, posteriormente, iremos falar sobre estratégias de continuidade de negócio. Lembrando que todos esses aspectos relacionados aos requisitos exigidos pela 4658. Nos vemos na sequência.